Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre as integrais duplas, né? Em especial algumas aplicações que envolvem esse conceito, além daqueles que a gente já trabalhou, né? Porque a ideia da integral dupla é cálculo de volumes, né? Área de superfícies, né? Mas agora nós podemos avançar um pouco mais e trabalhar com algumas questões da física, né? E a gente vai apresentar aqui as ideias teóricas mais ou menos a respeito do assunto, sem nos adentrarmos muito, né? E também vamos apresentar uma relação com a estatística. Essa aqui me deixou bem assim, achei bem interessante esse modelo assim de trabalhar com essa questão assim de, acho que trabalhar com essa questão de espera do cliente, vamos por assim dizer, eu achei bem interessante, tá bom? Então vamos falar um pouco dessa parte teórica e depois eu faço alguns exemplos, né, com vocês, tá bom? Então, continuando sobre o assunto de funções de várias variáveis, né, hoje nós vamos falar de algumas aplicações das integrais duplas, tá? Então, assim, a gente já sabe, né, que quando a gente fala de aplicação de integral dupla, a introdução ao conceito, a ideia está relacionada ao estudo de volumes, né? Agora, a gente vai tentar explorar algumas aplicações físicas e estatísticas, tá? E quando a gente, bem, falando um pouco dessa questão da física, assim, né? Quando a gente utiliza o conceito de integral de uma variável, né, como eu coloco ali, unidimensional, podemos calcular momentos, centro de massas com densidades constantes, né? Bem, só para a gente tentar trazer um pouco essa questão da densidade aí, um exemplo que eu trago é a comparação da densidade da madeira com a água, né? A densidade da madeira é menor do que a densidade que a água. Tanto isso faz o quê? Faz com que a madeira flutue na água, né? Se eu não me engano, a densidade da água é 1 e a densidade da madeira é menor do que 1, tá? Agora, é só para a gente ter uma ideia do que é essa questão da densidade, tá? Agora, como é que a gente poderia fazer para calcular, no caso assim, densidade variável? Ou seja, pelo menos assim, eu não sou físico, né? Eu não trabalho com estatística, assim, o meu trabalho com estatística é muito pouco, né? Mas o que eu quero imaginar, assim, vamos supor uma figura não convencional, por assim dizer, né? De repente alguma estrutura dela, alguns elementos pode fazer com que a densidade ela varie de local para local, tá? Então essa é a ideia dessa questão ali, né? Então o uso da integral dupla serve para considerar, digamos, lâminas com densidades variáveis. Opa, voltei aqui. Então assim, só para a gente trazer um pouco essa contextualização, né? Considere uma lâmina que ocupe uma região D no plano XY. E a sua densidade no ponto XY em D é ρ de XY, tá? Onde ρ é uma função contínua em D. Ou seja, ρ de XY é o limite da variação da massa sobre a variação da área, tá? Então aqui, ó, ΔM e ΔA são a massa e a área de um pequeno retângulo que contém XY, tá? E daí nós vamos utilizar o conceito de limite para quando as dimensões do retângulo se aproximam de zero, tá? Beleza? Eu vou tentar mostrar isso no GeoGebra para você ter uma breve introdução do que é isso, dessa ideia do que é isso, tá bom? Então ali, pessoal, eu já desenhei uma figura irregular, né, uma figura não convencional, certo? Esse ponto A aqui é onde eu tenho uma densidade ρ, né, de coordenada XY, tá? Meu plano Y e o meu plano X, né? Meu plano X, tá? Aqui embaixo. Agora o que eu fiz? Nós trabalhamos nas mesmas perspectivas que trabalhamos com as integrais de uma variável, né? Então o que acontece? À medida que eu vou, só que lá eram retângulos, né? Aqui são quadrados, por assim dizer, né? Então à medida que eu vou me aproximando desse ponto A, tanto aqui, ó, quanto por aqui, ó, então eu vou aplicando a ideia do conceito de limite.
né? Ou seja, conforme eu vou diminuindo o tamanho aqui, né? Esse cara aqui, ou seja, esse espaço, conforme eu vou diminuindo, ele vai se aproximando exatamente do ponto, né? Então, por conta disso, né, que nós utilizamos o conceito de integral dupla, né? Por quê? Porque tem a variação em x e a variação em y, tá? E conforme a gente vai se aproximando, nós vamos assim, nós estamos tendendo ao ponto, né? Então, nesse ponto é o ponto ρ, né? Então, quando eu calculo a integral dupla aqui, eu estou calculando basicamente a proximidade, né, com esse ponto, e por conta disso eu estou calculando a densidade próxima a esse ponto, tá bom? E com isso, o que acontece? Quando a gente coloca mais subretângulos, mais próximo a gente consegue chegar dos nossos resultados. Ou seja, com isso nós conseguimos obter a massa total M da lâmina, né? Ou seja, a massa vai ser igual à integral dupla da região D, certo? Bem, só para a gente recontextualizar isso, quem que é a região D, né? A região D é esse cara aqui, ó. Tá? Essa região aqui é minha região D. Essa daqui é minha região R. E esse aqui é minha região D, tá bom? Então, com isso, a gente pode calcular a massa da lâmina, né? Os físicos também consideram que outros tipos de densidade também pode ser tratado da mesma maneira, como em especial envolvendo eletricidade, né? Então, uma carga elétrica está distribuída sobre uma região D e a densidade de carga é dada por, esqueci o nome dessa letra aí, acho que é ômega minúsculo, ômega de xy, em um ponto D. Então, a carga tem as mesmas características, só que agora, em vez de ser a densidade, é a carga xy na região que a gente vai trabalhando ali, tá bom? É mesmas questões. E também a gente pode, por meio de integrais, calcular centro de massa com densidade constante, né? Ou seja, perdão. Nós vimos quando a gente trabalhava com uma variável, a gente podia calcular o centro de massa com densidade constante, né? Agora, quando nós vamos trabalhar com densidades variáveis, né, nós podemos também utilizar o mesmo conceito, ou seja, eu quero saber o centro de massa de uma lâmina, né? Então, o que a gente vai fazer? Mesmas características, né? Então, agora aqui, como é que vai fazer? Aí, no caso, as coordenadas xy do centro de massa vão ser dadas por quem? X é 1 sobre m, né? Da integral dupla da variação da região D, x vezes ρ de xy. Perdão, aqui é vírgula, tá, pessoal? Xy, tá? dA. E o y vai ser 1 sobre m, a integral dupla da região D, y vezes ρ de xy dA, tá? Onde a massa é a m, que é aquela massa que nós vimos já anteriormente, tá? Que é a integral dupla da região D de ρ de xy, tá certo? Então, e também a gente pode ver, eu já mostrei isso para vocês lá quando eu estava trabalhando com séries e sequências, né? Essa relação aqui, né, das integrais impróprias, né? Então, lá, para eu mostrar o conceito de integrais impróprias, eu apliquei uma aplicabilidade com essa relação aqui, né? A densidade da probabilidade de uma função de variável aleatória é de menos infinito até infinito de f de x dx, e tem que ser igual a 1, tá? Daí, a probabilidade que x esteja entre A e B é determinado por a probabilidade de A estar de x estar entre A e B, né, é a integral de A até B f de x dx. Só que agora nós vamos considerar um par de variáveis aleatórias, x e y, tá? A gente chama isso de função densidade conjunta de x e y. É uma função f de duas variáveis, tal que a probabilidade de x e y esteja em uma região D a probabilidade de x e y pertencer à região D é a integral dupla, né, de f de xy dA, né, da região, né? E também nós estudamos que o tempo de espera, né,
utilizando essa relação aqui. Então 0 se t for menor que 0, mi elevado a menos 1 e elevado a menos t sobre mi se t for maior que 0, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai querer trabalhar com as questões de probabilidade, e nesse eu vou também juntar com essa questão de tempo de espera por conta do problema que nós vamos trabalhar, tá bom? E com isso nós temos esses três probleminhas ali, né? Uma carga está distribuída na região triangular D, de coordenadas 1, 0, 1, 1, 0, 1, de modo que a densidade de carga é ρ xy, medida por coulombs por metro quadrado, né? Determine a carga total. Então percebam que aqui, ó, a minha densidade é variável, né, por conta disso daqui, tá? Então nós vamos utilizar aquelas relações para a gente calcular isso daqui. Também nós vamos determinar a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com vértices 0, 0, 1, 0, 0, 2, se a função densidade for, né, 1 mais 3x mais y, ou seja, a gente pode dizer que a densidade varia de acordo com a posição. E o último problema é o seguinte: o gerente de um cinema determina que o tempo médio de espera na fila para que as pessoas comprarem a entrada para o filme seja de 10 minutos e que o tempo médio que se leva para comprar pipoca seja de 5 minutos. Supondo que os tempos de espera sejam independentes, determine a probabilidade de um espectador esperar menos de 20 minutos até chegar ao seu ponto de assento. Então, é um exemplo interessante que eu quis compartilhar com vocês, trazendo essas relações aí que muitas vezes podem contribuir nesse atendimento ao cliente, tá? Então vamos fazer cada um deles separadamente, tá? Bem, então vamos lá. Bem, ele fala assim que uma carga elétrica está distribuída em uma região triangular de coordenadas 1, 0, perdão. Então vamos marcar aqui, ó, vamos pegar A vai ser igual a 1, 0, B vai ser igual a 1, 1 e C vai ser igual a 0 para x, 1 para y, tá certo? Ali estão meus 3 pontos. Poderia utilizar ali o comando do cursor também, tá? Bem, então vamos colocar vamos observar que é uma região triangular, tá? Então eu vou utilizar segmentos de reta para mostrar isso daqui. Então aqui, aqui e aqui, certo? Então, beleza, olha agora, vamos observar uma coisinha aqui, ó. Quando eu olho para x, eu tenho a variação de 0 até 1, beleza? Tranquilo. Agora, quando eu olho para y, a variação alterna de acordo com o meu triângulo, certo? E alterna de quanto? Então, assim, para isso, vamos consultar assim, qual é a reta que faz isso daqui. Porque quanto mais, por exemplo, aqui eu tenho uma situação, aqui eu tenho outra situação, aqui eu tenho uma outra situação. Então, assim, eu tenho uma variação que é um pouco diferente. Eu sei que vai no máximo até 1, tá? No máximo até 1. Só que daqui até aqui eu não posso dizer que vai de 1 até 1, porque há uma alteração aqui em y, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a equação da reta que passa por esse ponto aqui. Tá? Então eu vou passar uma reta que passa pelo ponto C até o ponto A. Olha lá, ele deu essa equação aqui, ó, x mais y igual a 1, certo? Mas como eu estou trabalhando, para x eu já tenho os pontos de variação, então eu vou isolar y. Quando eu isolo y, eu vou ter o quê? 1 menos x. Então aqui nós vamos ter que tipo de integral? Vamos escrever essa integral aqui agora, tá? Vamos colocar essa integral aqui. Então, vamos chamar a forma LaTeX, né? Vamos colocar, a gente já pode chamar os símbolos aqui, né? Aqui, integrais, né? Então, vai ser uma integral que vai começar em x, né? Vai de 0 até 1. Aí eu vou apagar isso daqui. Aí eu vou colocar outra integral aqui também. Uma outra integral. Uma integral que vai da onde? Agora aqui o meu denominador, aqui ó, pode observar que o meu limitante superior é 1. Então, aqui vai ser quem?
é 1 menos x até 1. De quem? Qual é a função? A função é ômega de xy. Né? Daí de quem? Bem, nós primeiro vamos fazer em relação a y, depois a x, tá certo? Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, dy dx, tá certo? E essa vai ser a minha integral aqui. Então a minha integral vai trabalhar com esses caras aqui. E como é que eu vou fazer essa integral? Eu vou recorrer lá ao meu cálculo de símbolos, cálculo simbólico. Então como é que a gente faz aqui? Bem, então vamos enunciar a nossa função. A, dois pontos, igual a x vezes y, tá bom? Pessoal, eu tentei só colocar xy, ele deu problema, tá? Então é bom colocar o asterisco dizendo que está fazendo uma multiplicação. Então agora eu vou dizer que A1 vai ser o quê? A integral da função A em relação a que variável? Y. Tá aí, já deu a minha integral em relação a y. Agora eu vou calcular os limites inferiores e superiores. Então, AI, né, de inferior vai ser quem? Vamos substituir a expressão A1, o que? O y por 1 menos x. Tá lá, já fez a substituição para mim. E agora o AS vai ser quem? Vai substituir a expressão A1, o que? Y por 1. Certo? E me deu essa resposta aí. E agora o AT, por assim dizer, vai ser quem? Vai ser o AS menos o AI. E obtive esse resultado aí. E agora eu vou fazer essa integral em relação a 0,1, tá? Então, eu vou chamar de B1 a integral da função AT em relação a x. E aqui me deu uma função e agora a gente vai substituir os valores, tá? Então, BI vai ser quem? Nós vamos substituir a expressão B1, o que? O x por 0. Tem um probleminha aqui. Então, de novo. BI substituir a expressão B1, o que? X por 0. Certo? E agora eu só coloquei B, então tem que tomar cuidado lá na hora, tá? Então BS vai ser quem? Substituir a expressão B1, o que? X por 1. Certo? E agora eu vou fazer o meu total. O valor total vai ser quem? BS menos P, que é 5 sobre 24. Então, a carga total é 5 sobre 24 coulomb, tá bom? Esse foi o primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo agora, tá legal? Bem, o próximo exemplo fala o seguinte, fala para a gente calcular o centro de a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular
com os vértices 0, 0, 1, 0 e 0, 2, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar lá. Então A igual a 0, 0. B vai ser igual a 1, 0. E C vai ser igual a 0, 2. Beleza? Então, se é uma região triangular, é muito parecido com o exemplo anterior, tá? Então, vamos fazer aqui os segmentos, né, para a gente mostrar. De novo, nós podemos observar que a minha variação aqui em x é de 0 a 1. O que vai mudar é a minha variação em y, né? Que vai do ponto máximo, do ponto mínimo 0 até esse termo aqui, né? Só que ele vai variando aqui. Então nós temos essa equação da reta aqui também, mesmas características, né? Então eu vou passar uma reta aqui para a gente ver o que a gente consegue trabalhar aqui, ó. E aqui eu tenho aqui, ó, 2x mais y igual a 2. Então se eu passar o x para lá, isolando, vai ficar y igual a 2 menos 2x. Tá certo? Então, de fato, 2 menos 2x. Então, conforme x vai se aproximando de 0, isso aqui vai se aproximando de 2. Mas eu tenho essa variação aqui. Então, como é que ficaria a minha integral nesse caso aqui? Então, a minha integral vai ser... Bem, de novo, né, no caso ali, ó, nós estamos de 0 até 1. Então, vai 0 até 1 da integral. Agora nós sabemos que ela vai de 0 até esse ponto, mas para chegar nesse ponto ele passa por todos esses aqui. Então aqui vai ficar, ó, 0 até 2 menos 2x. Qual a função? A função que nós temos é 1 mais 3x mais y, tá? Mesmas características, nós vamos primeiro derivar em relação, integrar em relação a y, dy, dx, tá certo? E essa aqui vai ser a integral que eu vou trabalhar, tá? E daí como é que a gente vai fazer? Mesmas coisas que nós já fizemos até o momento. Então, vou chamar lá uma função a, 2 pontos igual, 1 mais 3x mais y, tá? Bem, por via das dúvidas, deixa eu apagar isso daqui e vou colocar a multiplicação ali, tá? Então, a, 2 pontos igual a 1 mais 3 vezes x mais y, tá? Agora eu vou fazer a integral disso em relação a y, tá? Então eu vou chamar de A1 a integral da função a em relação à variável y, tá certo? Então aqui ele me deu a integral em relação a y. Beleza? Feito isso, agora nós vamos substituir os integrantes aqui, né? O inferior e o superior. Então eu vou chamar de AI, 2 pontos, AI, 2 pontos igual a substituir a expressão A1, o que? Y por 0, tá? E o AS vai ser quem? Substituir a expressão A1, o que? Y por 2 menos 2x.
Aí eu já obtive o resultado e agora o meu AT, como posso dizer, vai ser quem? O AS menos AI, tá? Que eu cheguei nesse resultado. Agora eu vou integrar ele em relação a x. Então eu vou chamar de B1 a integral de AT em relação à variável x. Cheguei nessa integral e agora eu vou substituir os valores ali. Então, BI vai ser a integral da função B1 em relação à variável... Não, eu já calculei a integral, agora é substituição, né? Então, não é integral, agora é substituição. Substituir a expressão B1, o que? X por 0. E o BS, né, vai ser o que? A expressão B1, o que? X por 1. Né? E agora eu vou fazer a diferença entre eles. Então, a minha resposta BT vai ser o que? BS menos BI, que deu 8/3. Então, a minha massa é 8/3, tá certo? Agora, nós vamos calcular o nosso centro de massa, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá no centro de massa. Bem, para o nosso centro de massa eu vou colocar a fórmula aqui para a gente saber como é que a gente vai fazer, tá bom? Então eu vou escrever aqui, né? Eu vou colocar aqui, né? Então, x vai ser igual a 1 sobre m, né? Daí da integral, né? No caso a gente já tem aqui os nossos pontos, são os mesmos, tá? Então vai ser de 0 até 1 da integral de 0 até 2 menos 2x. Aí aqui é de x que multiplica a nossa função, certo? Esse é o nosso ponto de massa. Então o nosso ponto de massa vai ser da nossa função 1 mais 3x mais y dy dx, certo? Essa daqui é a minha integral no ponto x. Se fosse y, vai ser o que? Y, mesmas características, só vai mudar aqui para y, tá bom? Y vai ser igual a 1 sobre m da integral, mesma característica ali. Então vai de 0 até 1 da integral de 0 até 2 menos 2x. Aí aqui, né, y que multiplica 1 mais 3x mais y dy
dx. Tá certo? Então eu tenho essas duas regras agora para fazer. A massa eu já tenho que é 8/3. Agora eu vou ter que refazer essa integral, só que agora eu vou ter que multiplicar esses termos aqui por x, calcular a integral de novo e fazer todo o processo novamente, tá bom? Pessoal, eu penso que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Então aqui eu vou terminar isso daqui, o outro exemplo eu vou fazer ele na uma outra parte. Mas eu estou pensando aqui ainda, vou ver como é que vai ficar no total, tá bom? Então, C, dois pontos igual, vai ficar x que multiplica. Bem, eu já posso até aqui, ó, no caso, ó, chamar o A. X que multiplica A. Né? Já me deu o resultado aqui da multiplicação. E agora eu vou fazer a integração dele em relação a y. Tá? Então, C1 vai ser integral da função C em relação a que variável? Y. Tá lá, fiz a minha integral em relação a y. E agora eu vou fazer a substituição. Então, CI, dois pontos, vai substituir a expressão C1 y por 0. Tá? E o CS vai ser o que? Substituição de C1, o que? Y por 2 menos 2x. E cheguei nessa equação ali. Agora eu vou fazer o C total. Vai ser o que? O C total vai ser CS menos CI. Aí cheguei nesse resultado ali, 4x ao cubo mais 4x. E agora eu vou fazer a integral em relação a x. Então, vou chamar de D1, né? Dois pontos igual a integral da função CT em relação à variável x. Tá? Já fez a integral e agora é só substituir. DI, dois pontos igual a substituir a expressão D1 que x por 0. E o DS vai ser o que? Substituição, né, da expressão D1 o que? X por 1. Certo? E agora fazer a substituição deles. Então o dt vai ser igual a ds menos o di, que vai dar 1. Tudo bem? E agora, como eu já tenho aqui, ó, o meu resultado 8/3, então agora eu vou fazer essa relação aqui. Então m, dois pontos igual, vai ficar 1 sobre bt que multiplica dt, 3/8, tá certo? Então o ponto x que dá esse resultado é o ponto 3/8, tá bom? E agora nós vamos fazer as mesmas coisas para y, tá? Então vamos lá fazer isso para y, tá? Perdão, eu devia ter usado x, mas quando usa x aqui dá um probleminha, tá? Então eu coloquei m, né? Então novamente vamos chamar de CDE e dois pontos igual y que multiplica a y que multiplica a. Então eu já encontrei, agora então mexendo com y, tá bom?
E agora eu vou fazer essa integral aqui. Então, E1, dois pontos igual, a integral da função E em relação à variável y, tá? Mesmas características, vamos substituir. Então, EI vai ser o quê? Substituir a expressão E1, o quê? Y por 0. ES vai ser o quê? Substituir a expressão E1, o que? Y por 2 menos 2x. Tá ali, já fiz, e agora eu vou fazer o E total. ET vai ser o que? ES menos EI. Tá? Que me chegou nesse resultado aqui, ó. Tá? E vou fazer a integral dele. Em vez de usar FGH, eu vou usar o I para não ter L, vou usar o L, porque o F, o G e o H, de repente ele trabalha com uma ideia de função e pode dar um problema. Então eu vou usar L1, vai ser quem? A integral da função ET em relação à variável x, tá? E as mesmas características. Então, LI, dois pontos igual, vai ser a substituição da expressão L1, o que? O x por 0. E o LS vai ser a substituição da expressão L1, o que? O x por 1. Então, fazendo o LT total, vai ser o que? O LS menos o LI. E eu chego nesse ponto 11.6. Tá? Então, a massa, vou chamar de M1 agora, vai ser quem? 1 sobre BT, né? Vamos voltar aqui, ó. BT, 1 sobre BT, que multiplica a LT. E deu 11/16, tá bom? E agora nós vamos colocar esses dois pontos aqui, só para a gente enxergar isso daqui no nosso aqui onde seria o nosso ponto, nosso centro de massa, tá? Então vamos chamar de ponto D, né? Vai ser igual a 3/8, 11 sobre 16. Tá aí. Esse aqui é o meu centro de massa desse exercício, beleza? Bem, pessoal, o próximo exemplo é o seguinte, né? Então, assim, ele fala assim, ó: o gerente de um cinema determina que o tempo médio de espera na fila para as pessoas comprarem a entrada para o filme da semana seja de 10 minutos e que o tempo médio que leva para comprar a pipoca de 5 minutos. Supondo que os tempos de espera sejam independentes, determine a probabilidade de um espectador esperar menos de 20 minutos até se dirigir ao seu assento. Então, nós já sabemos algumas relações ali, eu vou escrevê-las aqui para a gente poder entender, mas antes disso, vamos só colocar algumas ideias aqui, tá? Bem, se eu colocar 20, é muito grande aqui na tela, então vamos considerar assim, tipo, assim, 2, né? 2 seria o nosso 20, né? Então, seria de 10 em 10 aqui os pontos. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos essa relação aqui, ou seja, aqui nós olhamos em x, né, no máximo 20, aqui em y no máximo 20, né, de 0 até 2, né, e aqui também, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter um triângulo, uma situação triangular, né, ou seja, digamos, o tempo máximo de espera, ou seja, posso pensar assim, tipo, de qualquer situação tem que ser 20 minutos, então
aqui no caso eu vou ter essa relação aqui, né? Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Tudo bem? Tudo isso daqui refere a essa relação. Só que novamente, ó, então aqui ó, em x eu tenho de 0 até 20. Em y eu tenho da onde? De 0 até esse cara aqui, mas ele varia, né? Essa variação vai ser quem? Então vamos passar aqui a equação da reta para a gente ver, certo? Então vai ficar o que? X isolando aqui vai ficar 20 menos x, certo? Então nesse caso, né, nós temos essa relação aí. Então nós vou calcular, vou reescrever a integral para a gente ver essa relação aí, tá? Então só para a gente entender isso essa questão aí. Nós também temos a questão do tempo de espera. Então vamos colocar o tempo de espera, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui agora, eu vou reescrever e só vou colocar aqui os resultados para a gente voltar no vídeo, tá bom? Pessoal, por alguma razão eu não estou conseguindo escrever lá no GeoGebra, então eu vou escrever aqui para ficar melhor, tá? Então assim, a regra é o que? O tempo de espera vai ser 0 se o tempo for menor que 0, então não vai me interessar, e mi elevado a menos 1 vezes e elevado a t menos mi sobre mi, sendo mi o tempo de espera. Então o tempo de espera nosso para fila, para comprar o ingresso é de 10 minutos, e o tempo para comprar a pipoca é de 5 minutos, tá certo? Então nós vamos ter o que? Aqui, ó, então vai ficar 10 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 10, que multiplica e elevado a menos t sobre 10. Isso seria para tempo de espera para comprar o ingresso. E nós teríamos também aqui 1 sobre 5 vezes e elevado a menos t sobre 5. Beleza? Então esses são os resultados ali, tá? Só que assim, né? Bem, esse seria o resultado se a gente tivesse uma única variável, mas como são processos separados, então a gente tem que reescrever de que jeito? Ó, vai ficar 1 sobre 10 e elevado a menos x sobre 10, né? 1 sobre 5 vezes e elevado a menos y sobre 5, tá certo? Então por que eu faço isso? Porque esses eventos são eventos independentes, então o x é uma coisa e o y é outra, tudo bem? Então assim, agora, como é que ficaria, né? Bem, nós temos, para a gente encontrar nossa função f de xy, vai ser aqui, vai ser o produto entre elas, então 1 vezes, vai ficar 1 sobre 50, que multiplica e elevado a menos x sobre 10, que multiplica e elevado a menos y sobre 5. Então essa é a função que a gente vai calcular lá no GeoGebra para fazer os resultados que a gente precisa, tá bom? Então a gente vai primeiro calcular em relação a x e depois calcular em relação a y, tá? Lembrando que quando nós temos os intervalos de integração lá. Então vai ficar de que jeito a nossa integral aqui? Então a nossa integral vai ficar uma integral que vai de 0 até 20, a outra vai ser de 0 até 20 menos x, de que função? 1 sobre 50, que multiplica e elevado a menos x sobre 10, que multiplica e elevado a menos y sobre 5, dy dx. Então a gente vai trabalhar com essa função lá no GeoGebra para resolver esse problema, tá bom? Então vamos voltar lá para o GeoGebra. Bem, então pessoal, vamos lá fazer isso aqui no GeoGebra, tá? Então A vai receber quem? 1 sobre 50, que multiplica e elevado a quem? A menos x sobre 10, que multiplica quem? Menos y sobre 5.
tá certo? Aqui eu tenho a minha função. Agora eu vou calcular a integral em relação a y, tá? Então, integral da função a em relação a... Oh, pera aí, pessoal, deixa eu só colocar aqui, ó. A1, dois pontos, igual, variável y. Tá? Ele calculou a minha integral em relação à variável y, tá certo? E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a substituição, né? Então, aí vai ser o que? Substituição da expressão A1, o que? Y por 0, certo? O AS vai ser o que? A substituição da expressão A1, o que? Y por 20 menos x. Aí eu cheguei nessa integral. E agora eu vou fazer a diferença entre elas. Então, AT vai ser o que? AS menos AI. E aí eu cheguei no meu resultado. E agora eu vou fazer a integral desse cara em relação a x. Tá? Então, eu vou chamar de B1, o que? A integral da função AT em relação à variável x. Mesmas características. O inferior vai ser o que? Nós vamos substituir a expressão B1, o que? X por 0, e B2 vai ser o que? A substituição da expressão B1, o que? X por 20, tá? E agora, coloquei B2, né? É BS, tá? Agora o total nosso, BT, vai ser igual a quem? B2 menos BI, tá certo? Se nós fizermos essa operação aqui, tá? Se nós pedirmos para fazer essa operação, isso aqui vai dar aproximadamente 0,74, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que 75% das pessoas que vão comprar o ingresso, comprar a pipoca e chegar ao seu assento, 75% das pessoas chegam em menos de 20 minutos aos seus assentos. Isso é muito interessante quando a gente trabalha com essas questões, ou seja, na questão de logística a gente também pode trabalhar com essas questões de integrais. Lógico que é um pouco mais complicada, como vocês podem observar, mas ajuda bastante a entender e tratar melhor essas questões. A gente tentar diminuir esse tempo de espera, ou até entender que às vezes não dá, né? Alargar um pouco, enfim, coisas que podem ajudar nesse processo, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem, até a próxima, tá bom?